Bom dia. Esse aqui funciona também? Eu vou ficar com ele. Vê os dois? Não, eu só porque eu preciso que ela vigie o meu tempo, porque senão eu vou fazer vocês dormirem até o final da tarde. Bom, eu é que queria agradecer a oportunidade que a Associação Docente da Universidade me oferece conversar com vocês. Isso é mesmo uma conversa, né? Quero dizer para vocês que eu não preparei nada. Então, eu vou aqui expor algumas ideias, provavelmente, boa parte delas, conhecida de vocês, mas para animar um bate-papo, especialmente depois que nós estamos saindo, como a companheira disse, de uma greve dificílima. Dificílima. Aliás, todas as nossas greves são difíceis, não é? Mas essa foi uma greve que me parece da qual a gente tem que tirar algumas lições. Quero começar relatando para vocês o seguinte. No mês de março passado, eu tive que sair do país. Fui fazer uma viagem com compromisso no exterior, saí no finzinho de março e retornei no final de abril. Exatamente quando se dava o processo eleitoral para a reitoria da universidade a qual eu sou ligado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu estou aposentado, mas caí no conto da homenagem. Atenção para os professores mais velhos. Tá? A universidade tem um negócio que eu chamo de conto da homenagem. O conto da homenagem é te dar o título de professor emérito. Eu fiquei satisfeitíssimo quando deram a mim esse título. Eles reconheceram os meus 35 anos de trabalho. Neca! O professor emérito, eles convocam para trabalhar sem qualquer remuneração a hora que eles quiserem. Né? Você tem o direito de dizer, não vou trabalhar, mas quem é que faz isso? Então eu continuo trabalhando do mesmo jeito que antes. Mas, na condição de não ter a obrigação, a compulsoriedade de passar o semestre todo no Rio, eu fui para compromissos na Europa. Quando eu saí do Rio de Janeiro, se esboçava a candidatura do Roberto Lehrer, que é um dirigente conhecido, que já esteve em várias instâncias do Andes, presidente do Andes, já esteve aqui, eu estive com ele aqui em Belém, há uns 10 anos atrás, num processo qualquer de discussão. E o Roberto, além de ser um militante sindical, é um intelectual respeitadíssimo, até por aqueles que não gostam dele. Então, articulava-se a candidatura dele. E me perguntaram o que eu achava da candidatura dele. Eu disse, olha, acho que essa candidatura é ótima, mas vai ser para marcar posição. Nós não vamos ganhar nunca na universidade. E fui para o exterior. Estou lá e recebo o resultado do primeiro turno, da primeira volta das eleições. Havia 3 chapas. Uma claramente oficialista, uma chapa, digamos, chapa branca, e a chapa do Roberto. Meu assombro, quem vai para o segundo turno é a chapa oficialista e a chapa do Roberto. Eu disse, que maravilha. Agora vamos marcar posição. Lá fora eu gravei aqueles troços que a gente grava, de apoio, né? Eu quero dizer para vocês que na universidade eu tenho o meu voto, e é o único. Mas mesmo assim me pediram apoio, eu mandei uma mensagem e fiquei despreocupado. Eu disse, bom, vai ser uma derrota honrosa. Sou surpreendido com os resultados do segundo turno. Alguém me passa um e-mail e diz, Paulo, o Roberto ganhou a eleição. Eu primeiro achei que fosse um trote. Tá? Não podemos ter ganho essa eleição. Só se essa universidade mudou muito nos 2 meses que eu estou fora. Aí eu passei um e-mail para o Roberto, que ele respondeu, rapaz, eu ganhei. Eu não sei se eu levo no ministério, mas eu sou o próximo reitor. Eu disse, parabéns. Mas eu quis ver o mapa eleitoral. O mapa eleitoral é um retrato da universidade. Me atrevo a dizer que é o retrato não da UFRJ, mas é o retrato da média da universidade brasileira. Entre os estudantes, o Roberto ganhou
com 90% dos votos. Um massacre, 90% dos votos. Agora, os estudantes aqui presentes hão de concordar comigo que quem vai votar é estudante consciente, estudante de vanguarda. A massa dos estudantes nem vai lá, nem toma conhecimento do processo eleitoral. Entre os 11 mil votantes do segmento estudantil, o Roberto teve mais de 10 mil votos. Eu fui olhar o extrato dos técnico-administrativos, que tem uma história de luta e de combates. Ficou dividido. Ninguém tem maioria significativa das duas chapas entre os técnico-administrativos. Aí eu fui olhar os professores, onde nós fomos massacrados. A derrota foi uma derrota extraordinária. Eu disse, não, então essa é a minha universidade. O que tem de vivo na universidade hoje? As vanguardas estudantis, as vanguardas dos servidores e a vanguarda docente. E somos minoria. Estou começando com essa historiazinha, porque o nosso movimento docente, eu diria que é um movimento glorioso. E agora, para me referir ao movimento docente, ele construiu um sindicato nacional que é ponderável, que é significativo e que é a história de pelo menos 40 anos de lutas. Então isso é um ganho, isso é uma conquista nossa. Nós podemos discrepar, divergir, e eu às vezes divirjo, de algumas proposições do Andes. Entretanto, é inegável que ele é a expressão de uma conquista do movimento dos docentes no Brasil. Agora, atenção, ele é a vanguarda. Ele é a vanguarda. A massa docente não é nem revolucionária, nem reacionária. A massa docente é inacionária. Dá para entender o que é isso? Ou seja, esse corpo ao qual nós pertencemos, estudantes, docentes, técnico-administrativos, é um corpo visceral, medular, organicamente conservador. Ele não é reacionário na ação, embora haja forças reacionárias, e ele não é revolucionário na prospecção, na projeção, embora haja segmentos revolucionários. Mas o grosso dele é de um conservadorismo, eu insisto na qualificação, visceral, está lá nas vísceras. É muito mais fácil o confronto com o reacionarismo do que o confronto com o conservadorismo. Então, quem é militante do movimento docente, enfie isso na cabeça. Esta luta pela democratização da universidade, primeira luta pela democratização das estruturas acadêmicas, a começar nos orçamentos das reitorias, das fundações e a própria dinâmica burocrática administrativa, que é uma caixa preta. Pela democratização do acesso. Vocês sabem como é que é feito o acesso à UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México? Vocês acham que tem Enem, que tem vestibular? Os estudantes que estão aqui saíram do ensino médio com o reconhecimento do governo. O governo federal autorizou aquelas escolas das quais vocês saíram do ensino médio. Pois bem, esse mesmo governo exige de vocês formas seletivas de ingresso na universidade. Isso é um escândalo. É que essa universidade aqui, além de tardia, primeira universidade com esse nome, merecendo esse nome no Brasil, é de 1934, é a USP, que todo mundo adora. Deve ter aqui um doutor, um pós-doutor pela USP, e deve achar a USP uma maravilha. As pessoas se esquecem para que a USP foi construída. Derrotada a oligarquia paulista, e em 30 e em 32,
Eles, que não tinham lido Gramsci, aprenderam que precisavam de ter a hegemonia cultural e construíram uma universidade para eles. O motor da criação da democrática USP foi o jornal O Estado de São Paulo. Chega, eu preciso de mais. Meu velho mestre, professor Florestan Fernandes, né, foi um dos poucos pobres que nos anos 40 chegou à universidade, assistia aula em francês. Olha que coisa democrática, hein? Para o bem do Brasil. A nossa universidade tem uma tara, ela é tarada, ela tem uma tara elitista. Então, quando eu digo para os meus estudantes, dizia para os meus estudantes de graduação, que a UNAM, só na Cidade do México, tinha 2,5 milhões de estudantes, eles diziam: o senhor está brincando comigo. Não, não estou brincando comigo. A Universidade Latino-Americana, mesmo quebrada pelas sucessivas ditaduras que a amesquinharam e quase a destruíram, tem uma história que começa em 1918, quando nós não tínhamos universidade aqui, que começa em 18 com a luta pela reforma universitária, que começa lá em Córdoba, em 1918, ganha espaços na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru e no México, que estava vivendo a Revolução Mexicana. A nossa universidade passou brilhante, livre e incólume de todas as grandes transformações sociopolíticas desse país. Ela continua elitista, tanto nas modalidades de acesso quanto na sua organização interna. Ela é pouco laica, nada contra confissões religiosas. Eu brigo por uma sociedade onde todos e cada um possa expressar o seu credo religioso, desde que não cometa crimes contra os outros, não é? A expansão de credos religiosos tem um limite, não é? O respeito à vida de outrem. Então, quando um pastor vai para a televisão e diz: AIDS é praga do demônio, vá rezar, esse cara tem que ser preso. Isso é um crime contra a saúde pública. Isso não é liberdade de expressão, não. Vamos deixar isso muito claro. Então, eu sou pela livre expressão de todas as crenças, convicções religiosas. Mas na universidade, não. A universidade é laica. Por que eu digo isso? Porque eu conheço universidades, ainda hoje, onde em salas de aula, universidades públicas, onde há crucifixos. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu, Zé Paulo Neto, meu RG, não, como é que é aquele troço? Meu CPF 117-441-896-68. Eu pago imposto. Eu tenho o mesmo direito de ser respeitado que um católico, que um evangélico, que um kardecista. Então, desrespeito a quem paga imposto e diz: eu quero uma universidade laica. Ela não é laica, ela é elitista, mas, sobretudo, ela não cumpre as suas funções essenciais. Ela não prospecta pluralisticamente o futuro. Eu quero dizer que eu sou um defensor desta universidade que está aqui, do jeito que ela é. Elitista, fazendo pouca pesquisa produtiva para a massa do povo brasileiro, mas é o único espaço onde ainda se faz pesquisa. Onde se produz algum conhecimento no Brasil é nessa universidade. Atacá-la tal como ela existe não abre o passo ao futuro. Abre o passo para o grande projeto de privatização integral da universidade pública nesse país. Então, a nossa primeira luta é a manutenção desse caráter público. E eu quero dizer que esse caráter público está ameaçado não apenas por fora, pelas grandes empresas, hoje já transnacionais, que começam a controlar o ensino superior privado brasileiro. Mas dentro da própria universidade, nós temos grupos e verdadeiras corporações
que jogam na privatização. O que eu quero sinalizar com essa rápida abertura é dizer o seguinte: a universidade pública que nós defendemos não é uma fortaleza no meio de um deserto assaltada desde fora por forças privatistas. Não! Forças privatistas operam no seu interior. Forças, para usar um exemplo desgastado, mas é aquele que facilita a nossa comunicação. Forças identificadas com isso, que chamamos, e será preciso qualificar para termos mais precisão, mas com isso que chamamos genericamente de projeto neoliberal, elas estão dentro da universidade, não estão fora. Não viram como é complicada a defesa da universidade pública? E acrescento, laica, democrática e competente. Vejam como é difícil. E aí alguém já deve estar se coçando, dizendo: o Zé Paulo está querendo nos levar ao imobilismo. Não é nada disso. Pelo contrário, eu quero que a gente se mobilize mais, mas com os pés na terra, sem ilusões. Sem ilusões. Primeiro vamos acabar com a grande ilusão que nós temos sustentado publicamente. A ilusão da autonomia universitária. Esse é um conto que os liberais, no final do século XIX na Europa e no princípio do século XX, nos venderam. É preciso manter a autonomia da universidade. Vocês acham que tem autonomia de universidade na sociedade burguesa? Quem acredita nisso, acredita nos duendes da Xuxa, acredita em Papai Noel. As universidades estão se transformando em balcões mercantis de projetos para o grande capital. Se isto não é evidente na área das ciências humanas, tenham uma olhada como funcionam os laboratórios de ponta, os centros de excelência das ciências chamadas duras, da física, da química e da biologia hoje nesse país. Se vocês quiserem ter uma amostra simples disso, visitem o campus central da universidade a qual eu sou vinculado. Dei uma chegada na Ilha do Fundão. E aí vocês vão ver lá os prédios que estão construídos lá e com as marcas assintosamente mostrando, não é? São as grandes empresas petrolíferas, entre as quais a Petrobras, que ainda, contra a vontade do Zé Serra, ainda não está privatizada, não é? Os grandes laboratórios. Vocês entram lá no Instituto de Medicina para ver quem é que montou os laboratórios onde estão trabalhando os professores mais competentes e os pesquisadores mais sérios. Preciso deixar isso claro. Mas quem é que montou o laboratório? Acho que foi a universidade, acho que foi dinheiro do MEC. Vai procurar saber. A ideia de uma universidade com autonomia é muito mais um projeto do que um processo. Acreditar que essa universidade a qual nós estamos, ela é autônoma, é acreditar que o Renato Janine Ribeiro foi de fato ministro da Educação do Aranha Monteiro. Né? E acredita nisso, ele ocupou um lugar no espaço, até porque é uma lei física segundo a qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Com essa introduçãozinha, o que eu quero dizer? Quero dizer que o movimento docente, estou me referindo ao movimento docente da universidade pública, porque fazer movimento docente em unidade privada é uma outra conversa, é dificílimo. Eu ontem, na minha intervenção, para deixar bem clara a minha posição, quero dizer que eu sou solidário com os estudantes e os professores das universidades privadas. Ambos são escorchados pelos empresários do ensino. Agora, faz parte da nossa luta, do movimento docente da universidade pública, faz parte exigir que nem um centavo público, sob qualquer forma, vá para instituições privadas de ensino. Nenhum centavo. Essa invenção do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ProUni, é um excelente negócio para os empresários do ensino.
estavam, inclusive, começando a enfrentar uma inadimplência monumental. Não é? O governo Lula, o governo dos trabalhadores, é o que dizem, confere a essa oligarquia, hoje já internacionalizada, confere um aporte de recursos que é o escândalo. Vários estudos, inclusive do Andes, mostram que seria muito mais econômico, em termos dessa lógica de caixa de supermercado, não é? Porque a lógica governamental é aquela que é buzinada na cabeça de vocês toda semana. E o pior é que vocês acreditam. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: o Estado é igual um chefe de família. Ele não pode gastar mais do que ele recebe. Que gracinha, né? Chefe de família não tem banco central para manipular o câmbio, né? O chefe de família não pode emitir moeda. O chefe de família não pode estabelecer tributos, taxas, tarifas, mas é igualzinho. Essa lógica ordinária do caixa do supermercado é aquela que nos é imposta e que é imposta à política educacional. O Andes já demonstrou, e outros pesquisadores que nem são ligados ao Andes já demonstraram, que a economia e a eficácia, aquilo que os economistas bem postos na vida gostam de chamar a relação custo-benefício, seria muito maior para a população da faixa etária brasileira, entre 18 e 29 anos, se as verbas do PROIFES fossem investidas na universidade pública. Perdão. Desculpe, é que eu também ando com o PROIFES na cabeça por razões óbvias, né? O ProUni, obrigado pela correção. Isso é um escândalo. E é um escândalo que é aceito passivamente, só nós berramos. Agora, por que é um escândalo? Porque isso sequer é uma tática financeira dos habitantes do Pindorama, aqui da terra de Santa Cruz. Isso aí é uma estratégia internacional que foi desenhada na segunda metade dos anos 90 e que, do ponto de vista institucional, pedagógico, ganhou forma no célebre documento ou protocolo de Bolonha, de 2000, que tratou de espartilhar a formação universitária. Na Europa Unida, como consequência do protocolo de Bolonha, ninguém tem mais de 8 anos na formação superior. Os cursos de graduação variam entre 3 anos e meio e 4 anos. Os mestrados variam entre 1 ano e 2 meses e 1 ano e 6 meses. E o doutorado já não excede a 36 meses. Esse negócio, de alguém deve estar fazendo isso aqui, fazer uma dissertação de mestrado, né, elaborada, já não existe mais. Você publica 2 artigos numa revista Qualis 1 internacional e está feita a sua vida. Aquele negócio da exaustiva pesquisa de doutorado, o jeito apresentava uma tese de 700 páginas. Apresentei vocês aqui, e olha que eu não conheço a universidade aqui, uma tese de doutorado de 700 páginas para vocês verem. Alguém na banca vai dizer, mas isso aqui é um exagero. E o que você tem que responder é o seguinte: o senhor ou a senhora que é preguiçosa, não quer ler. Mas é claro, já há programas no Brasil de pós-graduação, sem nenhum pudor no rosto, que estão determinando a extensão. Tantas páginas para dissertação de mestrado, tantas páginas para tese de doutoramento. Trata-se de quê? De baratear o diploma universitário, de aviltar a formação universitária, de abastardá-la. E a razão é simples, porque o mercado de trabalho deles, não é o da sociedade, aquele que interessa as megacorporações, já está tendo as suas universidades, as universidades corporativas. Trata-se de ter uma massa semi-qualificada para executar. Aquela lógica tradicional do fordismo industrial, que começa antes de Ford. Vocês sabem qual é a lógica, não é? O ideal para ter lá na linha de produção é o macaco amestrado. Trocando em miúdos, é quem não pensa.
O departamento de projeto é uma coisa, e o de execução é outra completamente diferente. Quem concebe hoje é uma pequena oligarquia, e é pequena mesmo. Em escala mundial, não deve exceder mais de 5.000 cientistas. Nós estamos falando de um planeta que hoje tem 7 bilhões de habitantes. Tem 5.000 fulanos que estão num nível de pesquisa que decidem para onde vai a execução. O resto, uma linha de produção cada vez mais automatizada, precisa apenas de macacos amestrados. Pouco importa que eles usem colarinho branco ou que eles usem colarinho azul. Trata-se de um projeto em escala mundial. Então, o nosso ministro da Educação aqui, chame-se ele Renato ou Oliva, é um mero executor de projetos heterônomos. Não são autônomos, não tem autonomia nenhuma. É pura heteronomia. É pura replicação das matrizes que saem do Banco Mundial. Ou seja, nós não estamos brigando contra o Ministério da Educação. Nós estamos brigando contra uma articulação internacional. Eu ofereço isso a vocês como hipótese de trabalho. Vários companheiros, que inclusive estão muito mais envolvidos no movimento docente, eu estou afastado dele há 3 anos, vários companheiros discordam da minha interpretação. Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso. Porque isso tem implicações políticas. E implicações políticas sérias. Quero lembrar para vocês da nossa greve de 2010, 2011. Não sei se vocês se recordam. Foi uma greve muito longa, tão difícil quanto essa. O ministro, já era 12. O ministro era aquele competente economista, Paulo Renato de Souza. Fernando Henrique. Então foi 2001. 2001, exatamente. Foi a greve que antecedeu o processo eleitoral de 2012. O Paulo Renato, vocês sabem, está hoje, Deus o chamou ao seu convívio, e ele está hoje assessorando as contas celestiais, porque foi um economista a ser muito competente. Foi esse senhor que assumiu a reitoria da Unicamp, uma das universidades mais sérias do sistema estadual paulista, e anunciou, no seu discurso, na sua primeira intervenção no Conselho Universitário, que ele queria transformar a universidade, eu vou repetir porque as palavras são dele e eu acho geniais, num balcão de projetos. Olha que beleza. Tem o balcão da mercearia, do açougue. Ele queria converter a universidade nisso. Não conseguiu converter a Unicamp, mas mudou a face do ensino superior brasileiro a partir de 97. Atenção, 97 se inicia no domínio da política educacional universitária a contra-reforma que está em curso até hoje. Quem era professor nessa época há de se lembrar de uma brilhante sacada do Paulo Renato. A GED. Vocês se lembram da GED? A GED era uma maravilha. O Ministério limitou recursos, né, com esse argumento, não podemos gastar mais do que temos. Agora, a disputa por esses recursos que se realize entre os professores. Eles transferiram a concorrencialidade, a criatividade empresarial, o empreendedorismo para os corpos docentes. Então a unidade, que é elementar de uma categoria profissional, que é a defesa do seu salário, isso que é elementar para garantir a unidade de uma categoria profissional, foi rachada aí. Os professores tinham que decidir quem ia além de não sei quantas horas. Instaurou-se entre nós não a emulação saudável. O que eu chamo de emulação saudável? Eu quero ser tão produtivo quanto você, eu quero ser tão efetivo quanto você. Não, se instaurou o seguinte:
Eu quero ganhar a GED integral, e você é problema seu. Começou aí a contra-reforma. Essa contra-reforma, insisto, veio avançando. Uma das suas últimas expressões é outra invenção diabólica. Eu quero dizer para vocês, acabei de dizer aqui há pouco, eu tenho um profundo respeito pelas crenças de cada um de nós. Mas também gosto de que respeitem o meu ateísmo, né? Não quero que salvem a minha alma. Até porque não a tem. Deus não existe, mas o diabo existe. Vocês podem ter certeza que há algumas invenções que são diabólicas. A mais diabólica dessas invenções é aquela que os professores de pós, e não só de pós, estão comendo agradavelmente. O edital. Você não pesquisa mais aquilo que é o seu campo de trabalho, aquilo que é o seu interesse criativo, aquilo onde você investiu boa parte da sua vida. Agora você disputa o edital com o teu colega ali do lado. E ainda me vem falar em autonomia universitária, autonomia de pesquisa com financiamento mediante edital. Por favor, eu gosto muito de rir, eu sou um gozador, mas tem limites para gargalhada. Notem, nós estamos vivendo desde 97, sem interrupção, um processo de liquidação de um certo tipo de universidade. Os materiais produzidos pelo Andes, por outros companheiros, outros estudiosos, continuam insistindo num modelo de universidade, que é o modelo de universidade do século XX. Que modelo é esse? Uma universidade montada sobre um tripé funcional. Primeiro tripé, o ensino. Você não socializa as futuras gerações de técnicos, de quadros, de intelectuais, se não acessar para eles o substantivo do estoque crítico do passado. É isso que é o ensino. Mas a universidade não pode se restringir ao ensino. Ela tem um outro pilar. Qual é? É o pilar da pesquisa. Ela tem que tomar aquele estoque crítico que está constituído, permitir o acesso às novas gerações, mas ela tem que ampliar aquele estoque crítico. Ela tem que renovar aquele estoque crítico. Ela tem que criticar aquele estoque crítico. Perdoe a aparente tautologia. É fazer mesmo uma crítica do estoque crítico. O estoque crítico é o estoque de conhecimentos. É preciso fazer a crítica dele, para não ter uma função no ensino meramente reprodutora. Então, ensino e pesquisa estão diretamente ligados. Sem pesquisa, o ensino é reprodutor. Mas o ensino que se separa da pesquisa, esteriliza a pesquisa. E por que esteriliza a pesquisa? Porque só pode ser pesquisador criativo aquele que tem um mínimo conhecimento do estoque existente. Se ele não teve acesso a esse estoque existente, ele não faz pesquisa. Ele reinventa a roda, ele descobre que o fogo é quente, que o gelo é frio e coisas que tais. Mas não basta o ensino e a pesquisa articulados. É preciso, numa dimensão, primeira, de democratizar os novos conhecimentos, e segunda, de verificá-los, de testá-los. É preciso oferecê-los à comunidade onde a universidade se insere. Essa é a tarefa da extensão. Eu quero dizer para vocês que eu conheço alguma coisa da universidade brasileira, não conheço tudo não. Eu conheço algumas instituições que realizam bem a tarefa de ensino. Conheço outras instituições que realizam bem a tarefa de pesquisa. Conheço bem instituições que realizam bem as duas tarefas. Agora, a pobreza em escala nacional das políticas de extensão é algo, a meu ver, assustador. Assustador. Mas retomo o fio da minha reflexão. Nós defendemos esse modelo de universidade. E eu estou convencido que esse modelo de universidade é um modelo válido nos dias de hoje.
ele não é um modelo superado. Ele precisa, evidentemente, de se adequar, ele precisa de ser revitalizado com as novas problemáticas científicas e sociais com as quais nós estamos defrontando hoje. Mas ele tem potencial e plasticidade para responder bem a elas. Ora, a contra-reforma universitária vem no sentido de destruir o que ainda resta desse modelo entre nós. A proposição real é uma outra universidade, é um outro modelo de universidade, claramente com uma divisória. A universidade não vai produzir mais quadros críticos. A universidade vai produzir quadros de execução. Nada é mais ilustrativo do que dar uma olhada nos programas dos cursos de economia, de graduação de economia nesse país. Nós estamos preparando alguns bons analistas para bancos de investimento. Estamos preparando alguns bons quadros para dinamizar o mercado de capitais. Agora estamos preparando pouquíssima gente, mas é pouquíssima mesmo, para entender a dinâmica da economia brasileira, para entender como é que essa economia se reinsere hoje no quadro da pessimamente chamada globalização. Eu quero dizer para vocês que isso é fatal para qualquer projeto de soberania. Pode parecer anacrônico alguém chegar aqui para falar em projeto de soberania, não é? Como soberania num mundo, com aspas, globalizado, não é? Mas é isso mesmo que eu estou falando. A integração econômica de todos os continentes, a interdependência real que existe hoje, não é um problema de futuro, ela pode tranquilamente compatibilizar-se com a soberania nacional. Soberania nacional não quer dizer a tomada autônoma e sem pensar em consequências de decisões que afetem o concerto das nações. Soberania significa decidir a forma, o meio e os modos como um povo. E o povo não é algo abstrato, não. É uma articulação historicamente determinada de classe e camadas sociais. Como é que um povo vai viabilizar no seu espaço político-territorial as transformações econômico-sociais que são possíveis e necessárias no marco da configuração internacional atual? Abrir mão da soberania é abrir mão de qualquer projeto civilizatório. Num projeto civilizatório está incluída a educação superior como educação permanente. E a gente pode avaliar o nível da educação fundamental de qualquer sociedade avaliando o nível da sua educação superior. Tirem da cabeça essa tolice, não é? Ah, é preciso cuidar do ensino fundamental. O ensino superior já tem verba demais. Isso é uma asnice. Neste caso, não há construção de alicerce se o telhado não está bem montado. Mas eu estou falando para gente que está interessado no movimento docente, não é? O que a gente vai fazer? Os obstáculos são tamanhos que nós agora vamos dar uma parada de 10 anos, vamos estudar e depois vamos recomeçar. Seu convite é um imobilismo, não é? Nós sabemos para onde vai quem não sai do lugar. Quem não sai do lugar vai para o cemitério. As dificuldades que temos pela frente, enquanto movimento docente, são de enorme monta. Enorme monta. Eu juro que eu acabo em 5 minutos.
Eu fiz esse passeio internacional pelo seguinte: qualquer greve que nós fizermos sem articulação nacional, sem nos aliar a outros contingentes de trabalhadores, se a gente continuar fazendo greve, que não sai mais no Jornal Nacional, porque não incomoda ninguém, né? Incomoda estudante e os pais dos estudantes. E esses mesmos estudantes que estão no último ano. Os que estão no primeiro e segundo ano acham que tem férias, não é? E o pior é que alguns colegas nossos vão mesmo para a praia. Enquanto nós não conseguimos articular a nossa vitalidade combativa com outras categorias profissionais, ficaremos isolados. Quem se isola é derrotado. Mas é preciso articular mais. É preciso saber como é que está o quadro universitário na América Latina. Quais são as lutas travadas pelos nossos companheiros na América Latina. Nós precisamos de ter articulações nesse nível. O ANDES tem feito esforços significativos nessa direção. Não sei se tem sido frutíferos. Mas precisamos também fazer uma coisa. E agora vocês vão gostar de ouvir. Nem os meus queridos colegas do movimento docente. Nós precisamos de perder o viso corporativo. De achar que nós somos uns coitadinhos, que nós estamos sendo atacados, que estamos tomando porrada. Nós estamos fazendo... Isso tudo é verdade. Mas dê uma olhada, por favor, no panorama brasileiro. Eu não posso ter salários suecos num país onde os trabalhadores têm salários da Nigéria. Nós temos que articular isso. A centralidade da nossa luta é a universidade. Mas a universidade para nós não é um fim. A universidade é um meio. É um meio de servir a massa explorada e oprimida do povo brasileiro. Isso tem que ser dito com todas as letras, o tempo todo. A nossa luta não é uma luta de professores que todo mês recebem, inclusive na greve. Eu tenho vinculações com o movimento operário, organizado. O centro da minha vida sempre foi a classe operária. Vou lá defender as nossas greves. Vocês sabem o que eu ouço? E dá um trabalho desgraçado para explicar que nós não somos privilegiados. Eu tenho que explicar para eles que a gente faz greve, continua recebendo por uma decisão judicial. Que a gente faz greve e depois repõe. E aí eu ouço, mas vocês repõem no mesmo tempo que vocês estiverem em greve? Quem está fazendo essa crítica não é do PSDB, nem do TEM, nem do PPS. São aliados nossos. Nós temos que saber com quem a gente vai poder enfrentar essa estratégia mundial de desconstruir a universidade, que eu chamo de universidade moderna, que é resultado de uma luta que veio do século XVIII, explode aqui e acolá no século XIX, e no século XX se reafirma no Ocidente civilizado. Isso é uma conquista que nós herdamos. Quando eu nasci, ela estava aí. Eu não posso morrer sem contribuir para defendê-la. Acho que essa tarefa não é só da minha geração, é da de vocês também. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel, professor da instituição, professor da SEDUC também. Aqui na instituição era contratado, alguns alunos nossos aí, professores também. Enfim, é um prazer incomensurável estar na presença do professor José Paulo, assim como na presença de todos vocês. Bem, a minha pergunta, professor, nós temos um bom grupo de pesquisa, vamos dizer assim, e isso atravessa um pouco os nossos estudos, sobretudo o meu, vamos dizer assim, né? E tem a ver com um pouco da sua história e, paralelamente, a história do professor Carlos Nelson. Né? Então, isso, de fato, tem atravessado os meus estudos. E aí, a minha pergunta é inevitável, assim, pela primeira vez que eu estou, né, pessoalmente ao seu lado e tudo mais. Então, a importância do Carlos Nelson
para a esquerda, de um modo geral, no Brasil, para a vinda não só de Gramsci, mas de Lukács para o Brasil, a importância da compreensão do processo revolucionário. Não se trata de reforma, da revolução, a partir das contribuições do professor Carlos, a partir das contribuições também desse autor importante, que é o Antônio Gramsci, né? Então, insisto, é inevitável fazer essa pergunta e, mais uma vez, retomo o prazer de estar com o senhor e com os demais colegas aqui. Obrigado. Sou Benedito Ferreira, trabalho na Faculdade de Computação e trabalho na pós-graduação em Educação. Eu gostaria, primeiro queria fazer um registro. Eu estive ontem na sua fala no Centur, assisti, e fazer um agradecimento pessoal, porque é muito revitalizante ouvir as questões que o senhor coloca, a defesa dos princípios que o senhor defende, que muitas das vezes são princípios secundarizados, desvalorizados. E, especificamente, eu gostaria de fazer uma ligação com aquela fala de ontem, a palestra de ontem, com a questão do recuo, que a gente poderia chamar, de alguns autores chamam de recuo da teoria na academia. Especificamente, o senhor vinha tratando ontem da questão da pós-modernidade, o pós-modernismo na academia, as pseudo-categorias. E gostaria apenas de perguntar sobre essa questão, se o senhor dizia ontem, vou tentar reproduzir, que o senhor respeita determinadas coisas que os pós-modernos defendem. Eles defendem a democracia, se colocam contra algumas formas de opressão, etc. e tal. Mas o fato deles usarem exatamente essas pseudo-categorias, eles não são exatamente aqueles mais perigosos, pois eles se colocam como críticos sem ir ao fundamento, sem ir às determinações concretas dessas formas de opressão. Eles não são exatamente aqueles mais perigosos justamente por ser pseudocríticos. Obrigado. Bom dia a todos, em especial ao professor José Neto. Acho que o professor coloca algumas questões interessantes. Eu acho que, para além do debate teórico, eu não queria ir muito por esse campo, mas eu penso que de nós pensarmos um pouco a nossa ação mesmo, né? Então, eu gostaria que o senhor refletisse sobre a possibilidade de nós construirmos uma frente de educação que pegue, de fato, todos os níveis, né? Então, hoje o que a gente encontra, enfrenta, eu sou da rede pública estadual, é realmente uma separação, né? Um isolamento das lutas. Por exemplo, nós fizemos uma greve de 72 dias aqui no estado do Pará, SEDUC, e não há nenhum diálogo, né? Não houve nenhum diálogo, nem do ponto de vista teórico, nem prático, da nossa greve com a greve docente, agora, né, que acabou agora recentemente. Então, sim. Então, acho que nós precisamos avançar, não só apenas constatar o óbvio. Isso acho que todo mundo já compreendeu. A questão é como avançar. Eu acho que a gente precisa, então, sentar, discutir os sindicatos, as organizações e pensar uma pauta conjunta, unificada. Eu acho que essa é a maneira que nós teremos para enfrentar juntos uma questão que não é a educação superior, né? A gente ficar adjetivando a educação. A educação é uma só. E se nós não enfrentarmos isso coletivamente, de fato, penso eu que a gente perde o bonde da história. E uma das questões, o senhor tocou, é uma questão importante, a questão salarial, quando a gente está falando de capitalismo. Por exemplo, eu tenho dito isso nas assembleias do sindicato, que nós deveríamos ter um salário único. Desde a professora, né, lá da professora da tiazinha, como a gente chama, né, a tia, que está lá no ensino que pega as crianças, né, que está trabalhando com as crianças na educação infantil, até o professor da universidade. Eu, pelo menos, acho um disparate, assim como é um disparate que os professores querem bem mais do que o restante da classe trabalhadora, é um disparate que haja tanta diferença entre nós, professores, trabalhadores da educação. Obrigada. Otávio. Depois Joel, aí a gente fecha essa primeira rodada. Otávio, depois Joel. Bom dia, professor, bom dia a todo mundo. Eu queria, na verdade, fazer
Desculpa, eu sou Otávio, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, professor de Educação Física do campus de Castanhal. Eu queria, na verdade, fazer uma questão em relação à situação do conservadorismo na sociedade em geral, né? E eu queria problematizar uma situação, uma ideia, que diz que há um crescimento do pensamento conservador, reacionário, de ultradireita, que teve as mobilizações, né, que levaram alguns milhares nas ruas contra o governo Dilma, uma centralização clara em relação ao impeachment, e que chegam a colocar a possibilidade de um suposto golpe constitucional, inclusive, golpe, até que uma das declarações de um golpe democrático. Aí eu queria a consideração é o seguinte: em função disso, do meu ponto de vista, sempre existiu um pensamento conservador na sociedade, dentro inclusive das próprias universidades, isso não mudou. Com a eleição dos governos do PT, nos últimos anos, houve um avanço da consciência, no sentido de que era uma aposta, digamos, uma expectativa de que é um governo que se dizia da classe trabalhadora, um partido que chegou à classe trabalhadora, e que depois desses 10, 12 anos, a conclusão que se chega é que não é diferente, né? A situação é que não é esse o programa, esse projeto ao qual, né, a maioria dos trabalhadores votaram e decidiram. E aí há uma grande frustração, há um grande sentimento de traição, há uma grande ruptura de grande massa de trabalhadores e de operários com esse governo do PT. Inclusive tem uma pesquisa que o PT fez em São Paulo, em São José dos Campos, que é o berço, né, de nascimento dos metalúrgicos, o PT tinha 7% de aprovação do voto. Então uma ruptura massiva de setores que sempre depositavam nesse projeto e que agora não tem mais essa expectativa, e a questão é que fica onde vai essa consciência, né? Porque é verdade que os partidos tradicionais da burguesia disputam essa consciência para si, mas como é que a esquerda pode disputar esse processo no sentido da consciência voltar à esquerda? Porque o sentimento às vezes que fica, não, esse aí é o projeto da esquerda, esses são os comunistas, não deram certo, né? Esse projeto aí, que era o projeto da Dilma, do Lula, do PT, não deu certo, e aí o sentimento, a consciência, ou vai para a direita, para o conservadorismo, ou vai para a apatia, né? E aí a questão é como é que a esquerda, em particular a esquerda revolucionária, pode disputar esse processo e não cair novamente nas bandeiras do governo, no sentido de voltar a consciência a uma situação que é os governos de frente populares. Joel, nós vamos terminar os primeiros 5. Depois eu vou listar quem se inscreveu para ver se está faltando alguém, tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é Joel Castro, eu sou estudante de psicologia e sou coordenador de interiorização do DCE, da UFPA. Pegando o gancho da questão do conservadorismo e na última fala, eu gostaria de dar 2 informes. Hoje, às 5 horas da tarde, vai haver um ato para relembrar 1 ano da chacina da Terra Firme e das outras regiões de periferia de Belém, né? A gente sabe que o conservadorismo, assim como o professor falou muito bem, ele está vivendo de modo visceral na universidade, ele também vive e prospera na sociedade como um todo. Então, a mídia também tem grande papel nesse sentido de criminalizar essas pessoas que foram vítimas durante essa chacina, e muitas pessoas acabam justificando o que aconteceu. Então, esse ato que vai acontecer hoje, a partir de 5 horas da tarde, lá no CAM, ele vai servir para poder expor para a sociedade um outro lado. O lado das famílias, dos inocentes, e o lado das pessoas que defendem que essas pessoas não mereciam morrer. Ninguém merece morrer dessa forma. Outro recado também é que o dia 8, a partir das 9 horas da manhã, lá na escadinha da Estação das Docas, vai acontecer um ato contra o Eduardo Cunha, né, que hoje ele é a personificação do conservadorismo nas grandes estruturas do nosso governo, onde ele pauta e defende questões absurdas, como, por exemplo, a proibição da administração da pílula do dia seguinte para as mulheres que sofreram abuso sexual, e outros absurdos aí que basta as pessoas abrirem na internet, porque sabem a que nível está o conservadorismo assumindo. Então esse ato vai servir para poder fazer um escracho em relação a esse indivíduo que atualmente é a personificação do lixo conservador que a gente vive no Brasil. Obrigado. Eu vou ler as pessoas que se inscreveram para ver se está faltando alguém. Rosimei, Ivon,
Alina, Derek, Vera, Jacó e Felipe. Tem alguém que tenha se inscrito que eu, porventura, não tenha visto? Não, então vou passar para o professor até a segunda rodada. Eu queria começar pela questão posta pelas questões postas pela Edivânia. Eu quero me solidarizar inteiramente com a intervenção dela. Mas eu quero puxar duas, né? Ela só mencionou, eu quero puxar duas questões que me parecem essenciais. Eu posso estar cometendo um erro brutal, mas eu confio na capacidade crítica de vocês, né? Ou seja, eu confio que o grande indicação que a gente tem é uma máxima latina que o velho Marx amava sobremaneira. A máxima latina é a seguinte: de omnia dubitantur. Olha a minha exibição de latim, hein? Deve-se duvidar de tudo. Duvidem, portanto, inclusive desse locutor que vos fala. Eu, nos últimos 25 anos, me entreguei inteiramente à vida universitária brasileira. Eu corri esse país, inclusive estive aqui. O único lugar que eu não fui foi, e que a comunidade da federação que eu não conheço é Rondônia. Em todos eles, a minha audiência era basicamente universitária, estudantes e professores. Eu fiquei sempre assombrado com uma absoluta ausência da dimensão pedagógica no debate de professores e estudantes. Dimensão pedagógica. Eu quero me referir àquilo que faz parte, se não da arte, mas do ofício da docência. Como preparar uma aula? Não riam disso, não. Como preparar uma aula? Qual uma estratégia de argumentação? Como concluir uma aula? Como avaliar os resultados da aula que você dá? Nos cursos de formação tradicionais de professores primários, nos institutos de educação, isso era algo elementar. Qualquer professorinha saía tecnicamente qualificada. Podia não sair intelectualmente qualificada, mas ela saía tecnicamente qualificada. Eu me permito até extrapolar um pouco o tempo, porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Aqui deve ter aluno de economia, ou professor de economia. Tem uma disciplina na economia e também nas engenharias, que é dada nos primeiros períodos. É a disciplina de cálculo, que reprova, em média, entre 60% e 80% dos estudantes. Olha, queridos, quando uma disciplina em escala nacional reprova mais da metade dos estudantes, o problema não está nos estudantes. Eu participei de uma comissão na minha universidade, onde a demanda era dos estudantes de economia mais afetados e os estudantes de engenharia, das várias engenharias. O que acontecia? Eles tomavam pau em cálculo 1 e iam fazer as outras disciplinas. Chegava lá, nos períodos finais, estavam pendurados em cálculo 1, em cálculo 2 e naquelas disciplinas que eram dependentes. Então isso ocasionava um engarrafamento das turmas, que era uma coisa absurda. Pois bem, fomos conversar com os professores dessas disciplinas. E eu quero dizer que eu tenho parentes, amigos, engenheiros, eu gosto muito deles. Todos eles eram engenheiros. Sabe qual foi a reação deles diante dos dados que nós apresentamos? Olha, eu venho aqui para ensinar cálculo. Se não aprendem, não é problema meu. Como é que um cara desse pode ser professor? Ele pode ser um excelente profissional. Eu acho que parte do descolamento, Edivânia, entre o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino dito superior, é que no ensino dito superior não há a menor preocupação pedagógica.
tirante os estudantes que são obrigados, aqueles que vão para as licenciaturas, que são obrigados a cursos na faculdade de educação, ninguém passa por isso. Eu acho que nós devemos atentar para isso em termos, notem, do desempenho docente. Essa é a primeira observação. Você só tangenciou isso. Eu acho que é preciso o diálogo entre o pessoal do ensino superior e dos outros níveis de ensino para enfrentar esse tipo de discussão. Mas eu acho que a questão principal que você põe é a do salário único. Olha, eu não sei, sinceramente, se o salário único é a solução. Mas o que eu sei é o seguinte: enquanto eu viver num país onde a professora da primeira série, daquilo que era o primário, e hoje o ensino fundamental, ganha menos que um cabo da polícia militar, este país não é sério. Agora, minha querida, me desculpe, eu vi uma certa ingenuidade em você. A tara elitista do ensino superior, sabe onde é que se manifesta? Você acha, Edivânia, que ele, professor doutor, emérito, vou conversar com essas ignorantes aí do ensino primário? Tem um elemento de elitismo também nisso, minha nega, contra o qual nós temos que nos bater, todos. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito curiosa. 2 dos rapazes que intervieram aqui, aliás, com ótimas intervenções, vocês viram de que curso onde eles trabalham? O Gabriel e o Otávio. Educação física. Escuta, 10 anos atrás, esse distinto e seleto público que está aqui se disporia a ouvir um professor de educação física? Não tem uns cursos assim na universidade baratinhos, ou então para os brutamontes? Nutrição, educação física. Eu quero registrar aqui a minha experiência com educação física. Não posso deixar de registrar isso. Nos últimos 20 anos, o debate na pós-graduação da educação física tem um alto nível. Não é casual que um deles mencionou Gramsci. Queria chamar a atenção de vocês para que olhem com cuidado os companheiros e os cursos de educação física. Há cursos de educação física hoje, com seus programas de pós-graduação. Eu menciono 2 deles, um em Campinas e outro em Brasília, o da Unicamp e da UNB, que tem entre os seus corpos docentes e os seus mestrandos e doutorandos, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Estudantes de fazer gosto na área das ciências sociais, de fazer gosto. Eu quero registrar isso cumprimentando o Gabriel e o Otávio. Eu vou fechar com a intervenção do Gabriel, que me toca muito diretamente. Otávio, eu penso que seria não só incorreto, ou seja, falso, não reconhecer algumas mudanças que esse país passou a partir de 2013 com os governos do PT. Os governos do PT não podem ser analisados apenas com esse desastre administrativo e político de agora. Acho que a primeira coisa com a qual a esquerda tem que trabalhar, o ideal seria que todos trabalhassem, mas que a esquerda tem que trabalhar é com uma procura de veracidade e de justiça histórica. Pela primeira vez nesse país, de maneira intencional e sistemática, isso começa com o Fernando Henrique, é uma orientação internacional, tudo bem. Mas há um governo, ou há governos, que dizem: nós vamos mexer com as populações pauperizadas. Eu dizia ontem, quero voltar a isso. Se eu botar R$150 no bolso de vocês, vai fazer diferença no fim do mês. Vocês têm alguma coisa no bolso. Mas se eu colocar R$150 no bolso que não tem um centavo, isso muda a vida. Os governos do PT fizeram isso. Esses governos do PT trouxeram à luz como direitos muitas medidas que anteriormente eram vistas como benevolência e favor.
E nós não podemos esquecer isso. Também nós não podemos esquecer algo, na minha ótica, essencial. Pela primeira vez na história do Brasil, no dia 1º de janeiro de 2003, pôs o traseiro na cadeira presidencial um trabalhador que fala errado, que o curso maior que tem é o do Senac, de torneiro Senai, de torneiro mecânico, que construiu a sua vida entre trabalhadores. Meus amigos, eu me atreveria, sem paternalismo, a dizer para vocês que aqui, com as caras que vocês têm, muito jovens, eu me atreveria a dizer, sem paternalismo, mas que vocês ainda não têm experiência de vida para avaliar o valor simbólico do que foi Lula na presidência. Como isto pesou simbolicamente nas massas pobres, nas massas pauperizadas desse país. É uma pena que esse cidadão não tenha a menor ideia do porte histórico que ele teve. É uma pena, uma lástima. Nós não podemos perder isso de vista. Nada disso nem justifica, nem explica esse desastre político que nós estamos vivendo. Eu fiz essa invocação não para justificar esse desastre político, mas é para ponderá-lo. Daqui a alguns anos, nós não vamos ver apenas esse desastre. Nós veremos os ganhos pequenos, porém significativos, que foram feitos. Quero lembrar a política externa do período Lula. Tudo bem que tem o Haiti, mas nós rompemos aquela relação carnal que tínhamos com Washington, obra do príncipe da sociologia brasileira. O desastre político que está aí, não é, e eu aí avanço um pouco, creio que o Otávio tocou nisso, eu não vejo perigo de golpe no Brasil. Posso estar enganado, eu já errei muitas vezes em análise de conjuntura. Não seria a primeira vez que eu vou errar. Agora, eu acho que o golpe é desnecessário. Você golpeia um governo que te prejudica politicamente. O governo Dilma prejudica que grupo econômico nesse país? Que monopólio? Que megacorporação? Que interesse oligárquico ele prejudica? Com Cátia Abreu no Ministério da Agricultura? Com um gestor de posto de gasolina no estado do Rio de Janeiro, no Ministério da Saúde? Escuta, companheiros, põe o pé na terra. O que está aí é a intolerância de classe. A Dilma nem é o PT. Até 2010 a Dilma era o PDT do Rio Grande do Sul. Quem está em questão aí, companheiros, não é a Dilma, não. Quem está em questão aí é o Lula. Esses caras sabem quem eles têm que golpear. Se chamam o filho do Lula para prestar depoimento, ai, que alegria, agora a Operação Lava Jato vai para frente. Eu espero, eu não sei, eu espero que o Lula não tenha deixado impressão digital em roubalheira. Eu não sei se deixou. Se ele deixou, vocês podem ter certeza que a justiça de classe vai se abater sobre ele sem dó nem piedade. Não tem dúvida. Agora, o alvo não é o governo Dilma, não. Esse governo está fazendo o que eles querem. Eu não vejo risco de golpe, viu, Otávio? Agora, e a gente chega um pouco com a intervenção do Joel, que ele deu uns avisos, mas ele falou coisas importantes. Olha, o conservadorismo sempre existiu nesse país. A direita sempre existiu nesse país. O que é novo é que ela agora se mostra como direita, ela saiu do armário. Ela está agressiva. E ela está agressiva por quê? Porque a conjuntura lhe dá gás. É só por isso. Ela não está crescendo. Ela tem o tamanho que ela sempre teve. Só que agora ela tem coragem de ir para a internet e diz: viva a ditadura militar, vamos assassinar a família de Mauriase. Ela agora tem uma cara disfarçada, mas ela pode dizer isso. Então eu acho que nós não devemos nos confundir um pouco com o quadro conjuntural.
O essencial não é a espuma do rio, é o que está embaixo. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente conservadora. Extremamente conservadora. Meus amigos homoeróticos, transeróticos, que não se iludam. Essa batalha vai continuar aí. Pode passar, inclusive, no legislativo. Agora você tem um ranço conservador que é multissecular. Ele não acaba da noite para o dia. O que a gente tem que fazer é responder com vigor a ele. É responder com vigor a ele. Ô Bené, a questão que você coloca é absolutamente pertinente. E ontem eu não tive tempo de desenvolvê-la, aqui eu vou apenas pontuar. Eu quero dizer para você que eu estou de acordo com a tua conclusão. Não é? Pior do que um adversário claro é um aliado vacilante. É óbvio, estou inteiramente de acordo com isso. E eu vou até um pouco mais adiante. Os pressupostos metodológicos dos pós-modernos fazem com que um deslocamento entre as suas posições políticas, quando elas há progressistas, e os seus substratos teóricos. Atenção, eu acho que isso aí exige de nós muita atenção, uma análise fina. Para quê, Bené? Para quê? Para fazer política. Note, para fazer política. Eu não vou dispensar um aliado, que é um aliado prestigiado, porque os pressupostos dele não são os meus. Agora, eu vou estar atento aos desdobramentos dos pressupostos dele na ação política dele. Está claro, Bené, quanto a isso? Agora vamos para o caroço da tua questão, que é o recuo da teoria na universidade. E eu diria que é um recuo geral da teoria. Hein? Não é apenas o acantonamento da teoria marxista, não é só isso. É muito mais do que isso. É que nós estamos vivendo tempos miseráveis nas academias para as teorias. Claro que os pós-modernos têm jogado água nesse moinho, não é? Dado o seu empirismo acrítico. Não é? O mini-estudo, a micro-realidade, a semiologização da realidade, etc. Mas isso é uma história mais longa. Você não se esqueça que se meados dos anos 70 para frente, no âmbito das ciências sociais, a influência da tradicional sociologia norte-americana se esbateu, não é? Ninguém hoje sequer fala em tal quanto Parsons. O que veio à tona foi o resto do empirismo anterior a tal, e que é, eu diria, o meio ambiente da mediocridade. Não é? O empirismo cego, sem orientação teórica, né? O empirismo que não está a serviço da verificação de uma teoria, da retificação de uma teoria, esse empirismo é o mar para tubarão dos medíocres. Né? Você aprende a fazer tipologia, aprende a contar, vai para um bairro, de preferência um bairro pobre, faz uma fenomenologia daquele bairro, vira doutor e passa o resto da vida reiterando as suas ideias. Esse é um fenômeno anterior à onda pós-moderna. Que a onda pós-moderna, naturalmente, fertiliza a nossa luta contra o empirismo, que deve ser constante, não pode ser contra a verificação empírica. Eu acho legal aí a gente buscar um pouco, para quem é marxista, mas mesmo para quem não é marxista, inspiração num certo marxismo inglês dos anos 20, que politicamente era muito impotente, mas que gestou pesquisas históricas e pesquisas sociológicas absolutamente densas. Eu diria, um pouco de empirismo, um pouco, viu, Bené? Só um pouquinho. Não faz mal a uma boa teoria. Agora, a luta contra o empirismo na Universidade Brasileira é uma luta contra a preguiça intelectual. O empirista é um preguiçoso intelectual. Ele é um ótimo trabalhador braçal. Ele adora coletar dados. Né? E a gente até se vale dos dados deles, né? De maneira crítica. Agora é uma luta contra a preguiça intelectual. E a preguiça intelectual
se há de convir comigo, meu caro amigo, é um inimigo difícil da gente combater. Ele está na árvore, para ele se mover, ele demora 2 anos. Então, olha, nada melhor, Pelé, não sei se essa é a tua experiência, a minha é essa, para você proteger a preguiça intelectual com o título de doutor. Você se doutora e ninguém te cobra mais nada. Você não quer fazer pesquisa, você não faz. Eu costumo dizer o seguinte, ó, depois eu conto essa piadinha no final. Me lembrem do professor que foi comido pelo leão. Mas não é o leão do Proxerrena. Gabriel, eu estou convencido que a esquerda brasileira, não é só a esquerda revolucionária, não. A esquerda brasileira tem um antes e depois de uma geração que estreia nos anos 60. Uma geração composta por figuras muito diferentes, tanto do ponto de vista profissional, da sua alocação socioprofissional, quanto das suas ideias. É dessa geração parte dos teóricos mineiros da teoria da dependência. Penso, por exemplo, em Rui Mauro Marinho. Parte dessa geração, ou a parte dessa geração, pertencem Leandro Conder, posso citar vários outros. E a ela pertence Carlos Nelson Coutinho. Essa geração, já nos anos 60, é um divisor de águas na esquerda brasileira. Insisto, já nos anos 60. Veio a ditadura, boa parte deles foi para o exílio, produziu no exílio, teve Bernardo no exílio e voltou nos anos 80. Entre esses que voltaram nos anos 80 e que avançaram muito no período do exílio, eu destacaria o Carlos Nelson. Todo mundo sabe que eu fui amigo de 40 anos do Carlos Nelson, mas eu faço um esforço para vê-lo como um intelectual, independentemente dos laços afetivos que nos ligaram por 4 décadas. Carlos Nelson volta renovado para o Brasil. Renovado porque ele avançou nos estudos que ele tinha iniciado aqui, da obra de Gramsci, e ele avançou sobretudo na sua reflexão sobre o Brasil. Quero dizer para vocês, eu vivi parte da minha vida no exílio. O exílio, para quem quis estudar, foi muito educativo, né? Eu diria que a gente aprendeu o Brasil no exílio, e aprendeu o Brasil na derrota, né? Os vencedores nunca aprendem. Os derrotados, se são sérios, tratam de olhar o passado não como exemplo, mas de olhar o passado como lição. Quem olhou o passado como lição, aprendeu. Carlos Nelson aprendeu muito. E a sua intervenção no Brasil, nos anos 80 e 90, eu diria que foi uma intervenção decisiva para a esquerda. A esquerda revolucionária e a esquerda não revolucionária. Mas antes de tematizar isso, eu quero dizer, a intervenção do Carlos Nelson Coutinho foi essencial na cultura brasileira. Os estudos de Carlos Nelson, realizados antes do exílio, sobre 2 figuras arqui-estudadas na história da literatura, eu me refiro a Graciliano Ramos e me refiro a Lima Barreto. Os estudos que Carlos Nelson dedicou a esses 2 personagens mudaram a fortuna crítica do velho Graça e do mulato maximalista que foi Lima Barreto. Então, a significação do Carlos Nelson ultrapassa os limites da esquerda, né? Ela bate no coração da cultura brasileira. Mas na esquerda, insisto, não apenas na esquerda revolucionária, o papel do Carlos Nelson foi central. Foi central.
a renovação dos estudos gramscianos. Quero lembrar para vocês que Carlos Nelson é um dos primeiros a estudar Gramsci nos anos 60. Mas nos anos 70, a partir da segunda metade dos anos 70, Gramsci é retomado no Brasil, muito especialmente por pesquisadores da área de educação. A pedagogos fizeram um belíssimo trabalho a partir de Gramsci. E os chamados cientistas políticos só descobrem Gramsci nos anos 70. Quando Carlos Nelson volta, nos anos 80, a sua intervenção acerca de Gramsci redireciona o debate sobre Gramsci. Redireciona. Nesse sentido, eu diria que Carlos Nelson tornou-se a figura teórica central da esquerda nos anos 80 e 90. A marca do Carlos Nelson está impressa. É claro que se ele estivesse aqui, ele ia protestar com o que eu vou dizer, porque nós brigamos 30 anos sobre isso. A marca do Carlos Nelson está impressa nos avanços e nos recuos da esquerda nos anos 80 e 90. Aquele ensaio do Carlos Nelson, que ficou famoso, Democracia como Valor Universal, eu estou convencido que ele tem graves equívocos. Que o Carlos Nelson resolveu salvar, dizendo, olha, o título é que está errado. Devia ser a democratização como valor universal. Ele dizia, Carlito, isso não salva o ensaio. O ensaio tem uma sacada genial. Qual que é a sacada genial? A luta pelo socialismo só vai avançar se ela for uma luta pela ampliação da democracia. Essa é a sacada do Carlos Nelson. Alguém pode argumentar que os revolucionários das primeiras décadas do século XX já pensavam isso, é verdade, mas a experiência histórica não foi por aí. Então Carlos Nelson teve imenso mérito de recolher essa bandeira e cravá-la no coração da esquerda. Mas esse mesmo ensaio abre a possibilidade de confundir a luta pela hegemonia com a luta por espaços no aparato institucional do Estado. Na medida em que esse ensaio não diz uma palavra sobre a ruptura que significa a transição socialista, vamos ser assessor do governo, vamos ser deputado, vamos ser ministro e participar daquilo que vocês sabem que assessores, deputados e ministros participam. Mas Carlito, que era antes de tudo uma pessoa de muito bom humor, nós nunca conseguimos brigar na vida. Vocês sabem o que é uma relação? 40 anos de camaradas comunistas, onde um outro sai, passa por 2 ou 3 partidos, enquanto o mais novo fica... Não, nunca conseguimos brigar, jamais. E o Carlito dizia, quando eu discutia com ele esse ensaio, ele dizia, Zé, quando eu entrei para o PT, na minha esquerda estava o Genuíno, estava o Tarso, estava o Dirceu. De repente eu vi eles todos passarem correndo na minha frente para a direita dentro do PT. Eu continuei no mesmo lugar, eles é que mudaram. Isso é uma tirada de muito bom humor, mas não explica a influência dele também sobre o PT, não é? Você pode dizer da importância, Gabriel, absolutamente histórica, Carlos Nelson Coutinho. Eu, quando falo de Carlito, eu sempre me emociono muito, porque com o Carlito morreu um pedaço muito importante da minha vida. Mas eu guardei mais alguém, né? Não guardei. Tá, sim, mas eu quero só dizer para o Bené, que veio cá para frente, uma história muito engraçada sobre a vida acadêmica. No Rio de Janeiro tem uma unidade da UFRJ, que fica ali no centro da cidade. É o IFIX. Tem uma praça bonita na frente, a Praça Tiradentes. Eu tive uma época que eu estava brigando lá com o meu departamento, lá na Praia Vermelha. Eu disse, eu vou sair daqui. Aí procurei 2 departamentos para saber se eles me acolhiam. Fui lá para a Economia, na época dirigido pela Maria da Conceição Tavares, me disseram, vem para cá. E eu me interessei em ir para o IFIX e procurei um professor que está vivo, ele conta essa história com muita graça, o professor Sérgio Brasil.
que é uma figura maravilhosa da esquerda, está aposentado. Fui lá conversar, ô Sérgio, eu quero vir para cá, quero saber se alguém me recebe aqui. Ou seja, claro, pode vir agora. Eu quero te dizer que isso aqui não é um bom lugar não, viu, Zé Paulo? Estou conversando com ele no box dele no segundo andar. Você está vendo ali a praça? Ali estava o Circo Orlando Orfei. Veio o carro, fez uma semana, 15 dias de espetáculo. Naquela época podia ter animal no circo. No dia que eles estavam desmontando o circo para sair, o leão fugiu. O leão fugiu e sumiu. Chamaram os bombeiros, um machado. Mas o leão foi achado aqui a semana passada. Eu disse, arresta, porque o Sérgio é muito macaco. Aí ele conta a maior piada da cara, mas você foi achado aqui a semana passada. Mas 2 anos depois, você disse, o negócio é o seguinte, ele fugiu do circo e veio para a biblioteca. Ficou escondido lá na biblioteca. Mas o leão tinha que comer. Então ele passou a comer uma pessoa por semana. Né? Ia lá um professor, ele comia, ia um estudante, ele comia, ia um servidor, ele comia. E a gente fica sabendo, né? Sabe como é que é a vida acadêmica, cada um no seu gabinete. Agora, semana passada, ele descobriu o leão. O leão pegou o cara que servia o cafezinho. Comeu, aí a gente descobriu o leão. Observaram quando ela falou que vai haver um encontro, o ano que vem, estou barata moura, eu fui fazendo assim, né? Tem razão para isso. Ela contactou comigo em Priscazeras para eu vir aqui e depois eu perdi o contato dela e não dei mais notícias. Eu quero dizer o seguinte, ela deve estar com vontade, ela é muito gentil, deve estar com vontade de me crucificar. Então eu quero dizer publicamente, a minha autocrítica é pública, e dizer que se eu for convidado, eu virei de mala e cuia, para ver se eu limpo a minha barra, não é com a universidade, é com ela. Deixa eu começar por ela. Isso tem a ver com uma questão que foi posta, eu quero terminar com isso, com a intervenção da Rosinê, acerca de cultura política. Vocês sabem qual que eu acho que é o grande dano que a esquerda está passando agora? Não é que o PT se rendeu ao grande capital, eu acho que há explicações para isso. Não é o problema do governo Dilma. Eu volto a insistir, eu não acho que você tem uma crise governativa. Eu acho que não vem golpe, mas vem o que uma colega, a própria Rosinê falou, vem um período de endurecimento, né, que já está visível. Agora o nó é que esta sigla, que despertou tantas esperanças, de tanta gente honesta e sincera, de tantos revolucionários, esta sigla, PT, está deixando sobre a esquerda brasileira uma hipoteca de gerações. É esse que é o problema. O problema não é o sucesso ou insucesso de um governo ou outro. O problema é que esse patético e melancólico fim do ciclo do PT está se encerrando um ciclo. Nós não estamos no segundo governo Dilma, nós estamos no terceiro governo Dilma. Atenção, esse governo que está aí é outra coisa. O nó é o que ele deixa na memória recente, de que a esquerda é igualzinha à direita. O que nós vamos ter que fazer, eu estou dizendo nós porque eu estou sendo generoso com vocês, porque eu já sou bananeira que deu cacho. O que vocês, que se alinham com a esquerda séria, que não tem que ser necessariamente revolucionária. Eu sou muito pluralista nas tarefas da Revolução Brasileira. Tem espaço, no processo da Revolução Brasileira, tem espaço para democratas dos mais variados matizes. Agora vocês vão ter que limpar esse estigma, o estigma de que nós somos como os outros. Não, nós somos diferentes. E esse episódio do PT
vai ficar daqui a alguns anos, se vocês trabalharem corretamente, vai ficar como um episódio triste, melancólico, patético, mas não mais do que um episódio. Característico desse episódio é que ele corporativou os movimentos políticos brasileiros. A CUT é hoje uma organização corporativa, puramente corporativa. E eu estou aqui dirigindo a minha crítica ao PT, que é o grande responsável, mas ele não é o único responsável. Dei uma olhada na UNE, na gloriosa UNE, que primeiro virou uma repartição do PCdoB. E quando o PCdoB virou uma repartição do Departamento do Planalto, a UNE virou o quê? Uma divisão do Ministério da Educação. E esses caras não têm vergonha de continuar usando a foice e o martelo. Né? O que passou a acontecer, nota? O que passou a acontecer? Você teve uma corporativização total, não direi total, mas quase total de movimentos sindicais e corporativos no Brasil. Com a ajuda das ONGs, que tem assistente social que adora ONG. O centro das ONGs hoje é o Haiti. Procura saber o que elas estão fazendo lá, lavando dinheiro. É claro que entre milhares de ONGs, tem 3 ou 4 que são sérias. Eu estou me referindo ao grosso delas. É evidente, nota, que os impactos disso são seríssimos. São muito sérios. Aquele que no momento mais me preocupa é essa identificação do PT com a esquerda revolucionária e, sobretudo, com essa calúnia de dizer que a Dilma é comunista. Isso é uma calúnia contra a Dilma e, sobretudo, contra os comunistas, não é? O Felipe fez uma intervenção curiosa. Ô Felipe, eu concordo com você que, do ponto de vista da nossa vida pessoal, privada, nós carregamos uma carga de conservadorismo que é herança da nossa família, da nossa formação, da nossa socialização. Agora, atenção, uma coisa é esse conservadorismo e outro é o conservadorismo sociopolítico. Eles não podem ser postos na mesma balança. Quando nós estamos falando aqui em conservadorismo, nós estamos chamando a atenção na reatualização de valores anti-civilizatórios. Uma coisa, note, eu tenho amigos assim, que têm uma enorme dificuldade de aceitar que na humanidade de que fazemos parte, há heterossexuais e homossexuais, heteroafetivos e homoafetivos. Eu tenho amigos que, se descobrirem que a filha é lésbica ou que o seu filho é gay, eles vão ter uma crise enorme. Isso é sinal do conservadorismo deles. Mas atenção, esses meus amigos lutam seriamente no plano político contra qualquer tipo de discriminação. E vocês devem conhecer pessoas assim. Eu quero dizer que, se vocês conversassem comigo há 30 anos atrás, e eu sou o mesmo e não sou, eu teria muita dificuldade em me ver fazendo a defesa pública e sincera que eu faço do direito de cada um dispor da sua orientação sexual. Isso para mim foi uma conquista. Já que estamos no fim, podemos brincar. Quando eu entrei para um partido, que aquela jovem senhora ali sabe qual é, que é o partido da minha vida, eu ouvi do cara que me levou para o PCB, no dia 6 de janeiro de 1963, a seguinte observação: Zé Paulo, comunista não pode ser 3 coisas. Eu, como novo cristão, estava ouvindo aquilo com muito cuidado. Quais são? Era um barbeiro chamado Doutor Fernandes. Comunista não pode ser viado, corno e ladrão. Eu me lembro que eu fiquei com um drama seríssimo por alguns meses, né? Porque corno é mais ou menos inevitável. Como vocês sabem, né, o grande socialista utópico Charles Fourier escreveu um tratado geral dos cornos.
onde ele identificou 276 tipos de corno. Eu já tinha lido precocemente e comecei a pensar na minha alternativa entre aqueles 276. Seria inevitável, eu prefiro não saber. Viado me apavorava, a própria palavra. Pode ser corno, viado, olha a gradação. Corno, viado e ladrão. O viado eu tenho que me proteger, no mínimo. Ladrão, eu acho que eu não vou ser. Eu quero dizer para vocês que isso foi, durante alguns anos, uma norma de vida para mim. Eu fui socializado assim, meu caro Felipe. Até que eu descobri, e foi uma descoberta traumática para mim, que a minha melhor amiga era uma lésbica. E foi ela que me ajudou a abrir a minha cabeça. Do ponto de vista pessoal, isso são conquistas. Eu acho que nesses últimos 30 anos, não sei se melhorei muito, mas com certeza baixei o meu QI, ou seja, o meu quociente de ignorância. Agora, não é a esse conservadorismo que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo àquela objetivação de grupos, classes sociais, que põe em risco a autonomia dos indivíduos. Esse conservadorismo, ele agora está revitalizado, isso é indiscutível. Ô Rosinei, eu estou inteiramente de acordo com o fato de que os movimentos sociais não vão enfrentar, não. Já estão enfrentando. E não é de agora. Atenção, não é de agora. Vamos enfrentar, eu não diria, Rosinei, formas ditatoriais, salvo se a gente usasse o conceito rigorosamente marxista de ditadura de classe, que esse é aquele sob o qual nós estamos vivendo. Mas eu diria que já foram dados sinais inequívocos do que ia ser o segundo governo Dilma. O terceiro vai ser pior. Quero te lembrar, vocês sediaram aqui, não é, jogos da Copa do Mundo. Não sediaram? O Rio sediou vários. Eu vivo no Rio. Quero dizer para vocês que foram feitas operações de guerra antiterror, como eu só vi no tempo que eu vivia na Europa, quando a Al-Fatah estava operando. Se vocês prestaram atenção na campanha da Dilma, a campanha eleitoral, ela avisou, só não ouviu quem não quis, que o esquema da segurança pública dela seria a duplicação e a generalização das formas que foram utilizadas durante a Copa do Mundo. Ela disse isso, o modelo já está aí, já está testado. Não sei se vocês viram a pancadaria que foi em torno do Mineirão, com mulher, criança, gestante tomando porrada. Porrada que eu não via, note, no final da ditadura, em cima de trabalhador. Então, minha nega, prepara o lombo. Você e a... acho que é a Adriana. É a Andréa? Que disse aqui das lutas dela, mas pode preparar o lombo, não vai ser aranja em pele grossa. A conversa agora é outra. Mas foi a própria Rosinei que pôs a questão, que tem algo a ver com o que eu disse antes, do estigma que o PT está nos deixando. Eu quero citar de novo Carlos Nelson. Quando Carlos Nelson, não sei se vocês sabem, saiu do PCB em 82, namorou o PSB, mas entrou mesmo no PT em 89. E saiu em 99, quando saem os companheiros que criam o PSOL. Claro, não é? Disse, Carlita, agora você não tem que fazer só mais uma autocrítica. Você fazer autocrítica quando saiu do PCB. Agora você tem que fazer autocrítica quando saiu do PT. Ele ria e dizia, não estou saindo do PT, não é por tudo isso que vocês estão falando. Eu estou saindo do PT porque em 20 anos o PT não foi capaz de criar uma cultura política. É verdade. O PT não criou uma cultura política. O PT incorporou pedaços da cultura política dominante e vigente no Brasil. Mas isso tem a ver
especialmente para os ex-petistas, que hoje estão muito tristes, né? Tem a ver com algo que a gente tem que explicar com mais profundidade. Né? Não é uma questão de mudança psicológica, de fraude dos dirigentes do PT. A base social do PT mudou nos anos 90. É esse que é o nó. Aquele PT original sindicalista desapareceu. É outro PT. Se vocês observarem, e eu sou o último homem do mundo que vai fazer defesa do PT. Eu tenho vários pecados na minha vida. Até fui escoteiro. Nunca fui coroinha nem membro do PT. Mas é preciso que a gente restitua, tenha um pouco de visão como é que foi a evolução desse partido. Tirante o Zé Dirceu. Esses caras que vocês estão vendo envolvidos nessas, usemos o termo filosófico da cultura do PT, nessas maracutaias todas, são figuras que entraram no PT pós-94. Atenção para isso. Não é gente de origem trabalhadora, são camadas médias, oportunistas. A gente tem que entender essa mudança no PT. É lamentável que isso tenha acontecido. Isso não justifica, mas explica. Ou seja, o PT não gerou uma cultura política nesse país. Vocês vejam que coisa fantástica. Isso também é uma homenagem a um amigo que perdi, que era com quem, só com quem a gente discutia isso. A social-democracia europeia levou 100 anos para virar essa coisa que virou. Aqui no Brasil tudo é muito rápido, nós somos geniais. O PT em 20 anos conseguiu fazer a mesma trajetória da social-democracia europeia, que a democracia social europeia demorou 100 anos. Esses caras do PT são geniais. Ô André, esse aqui foi André. Eu também estou convencido que está surgindo uma nova vanguarda. Não é só no movimento docente, não. Não é só no movimento docente. Eu diria que em vários segmentos da sociedade brasileira estão surgindo figuras novas, gestados na etapa de luta que nós estamos vivendo. Aí você tem que me ajudar. Aquela foi a penúltima greve que nós fizemos. Foi uma greve também dura, mas foi uma greve forte. Eu estou convencido que quem puxou sobretudo aquela greve são os novos professores, especialmente aqueles que entraram via REU. Não é? 2012. Eu acho que a garotada que entrou ali, esse sangue novo, teve um papel importantíssimo naquela greve. Você me pergunta qual a tarefa dessas novas vanguardas. Eu quero dizer para vocês que se eu tivesse a sabedoria para indicar essas tarefas, eu era candidato a presidente do antes. Não é? Mas eu acho que vocês têm, fundamentalmente, 3 tarefas. A primeira pode parecer tola, mas eu não tenho medo de velho passar por tudo. Vocês têm que estudar. E a primeira coisa, vocês têm que estudar. Tem gente que acha que vira doutor ou faz concurso para a universidade, tem que parar de estudar. Não, aí é que é a hora de estudar. É aí que vocês têm que estudar. Mas, sobretudo, vocês têm que estudar a história do movimento docente. Vocês têm que estudar a história da Universidade Brasileira. E tem que estudar a história das lutas dos trabalhadores brasileiros. Se vocês querem entrar aí, não caiam naquele erro de imaginar que a história começa com vocês. Tem muita coisa atrás. Tem que recuperar essa história. Tem que recuperar, sobretudo, os últimos 30 anos do PT. Vou só dizer uma coisa para vocês. O PT aparece como o pai do novo sindicalismo. Todo mundo se esquece que o Lula entra na vida sindical pelas mãos de Paulo Vidal, um conhecido pelego do ABC. E se bateu na cabeça de todos os jovens militantes sindicais do PT que o PT era o sindicalismo revolucionário. E o PCB era o sindicalismo pelego, o sindicalismo da unidade sindical, da conciliação. E o representante disso, em contraposição ao Lula, era o Joaquinzão, uma figura que vocês não devem conhecer, era um dirigente metalúrgico de São Paulo, e que era de fato um conciliador, mas com o qual o PCB trabalhava.
A grande figura do sindicalismo revolucionário do PT era aquele italiano de maus bofes, que era incapaz de sorrir, o Jair Meneghelli. Vocês sabem onde está hoje o Jair Meneghelli? Ele continua no conselho do SEBRAE, do qual ele foi presidente, com salário de R$20.000 e mais verba de representação. Vocês sabem onde é que está o Joaquinzão? Eu vou lhes dizer, o Joaquinzão morreu num abrigo da prefeitura de São Paulo e por pouco não é enterrado como indigente. Essa história que vocês precisam de estudar para ver que não é o passado que explica o presente, é o presente que joga a luz no passado. Acho que a tarefa de vocês é essa. Agora eu quero dizer para vocês qual é a minha tarefa. Que me trouxe aqui com imenso prazer. Eu achei que vocês iam me chatear muito. Mas vocês me disseram, não, mas tem uma questão aí, calma, que é a do... Não é do Felipe. Estou me esquecendo do companheiro lá da Educação Física que falou na CAPES. Derek. Perdão, Derek. Eu anotei aqui, mas passei por cima. Ó, Derek, isso aí é escolher entre a cruz e a caldeirinha. Aqui deve ter algum coordenador ou diretor de pós-graduação. Então, o que cara tem que fazer? Nossa amiga Joana. Ela tem que garantir que na próxima avaliação, na pior das hipóteses, ela não caia naquela avaliação. Se ela cair, ela está frita, diminui bolsa, blá, blá, blá. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que enquadrar professor e estudante nesse produtivismo maluco, porque eles têm que ter um bom látis, como se houvesse látis bom e mal, né? Eles têm que ter um bom látis para ela pontuar e ela passar de 4 para 5, de 5 para 6. Esse é que é o negócio. Então ela é obrigada, atenção, ela é obrigada institucionalmente a seguir direitinho aquelas coisas todas que você sabe, que nós sabemos que são espartilhos, são camisas de força. Mas ela não faz isso só por pressão da CAPES. Eu espero que não seja a realidade do curso que você coordena, por favor. Mas ela faz isso sob pressão de vários professores do curso dela. Ela faz isso sob pressão da reitoria dela, de pós-graduação. Ou seja, é escolher, eu insisto, entre a cruz e a caldeirinha. Qual é o jeito de lutar contra isso? Do ponto de vista institucional, Derek, não tem jeito. Não tem jeito. Vem cá os caras, olham lá os arquivos, vê tempo de conclusão, carga horária, e metem aquela tabelinha que é a mesma para qualquer universidade do Brasil, né? Aliás, é uma tabelinha mundial. Eu só vejo 2 maneiras de enfrentar isso. Gerar um movimento da opinião acadêmica. Não é nosso não, não é nós com nós não, professor. É da opinião pública acadêmica. Naquela massa, volto a dizer, tem um grupo de reacionário, um grupo de revolucionário. Então a massa é nacionária. Temos que trabalhar sobre essa massa para criar um clima de repulsa a esse tipo de avaliação. Mas não um clima de repulsa à avaliação. Não foi discutido aqui. Felizmente, senão nós íamos brigar. Tenho certeza que nós íamos brigar. Fala em avaliação com o professor é mexer em vespeiro. O professor quer ser avaliado pelos pares. Ou seja, quer compadrio. Eu te avalio, tu me avalias, nós nos avaliamos. Tem que romper com isso também. Mas não foi objeto de discussão aqui. Atenção, felizmente, não foi objeto de discussão aqui. Primeiro tem que criar esse clima. Agora, segundo, provavelmente vocês vão discordar de mim, e é ótimo, discordem para a gente poder continuar avançando. Eu estou convencido que nós temos uma outra frente de trabalho. Qual é essa outra frente de trabalho? É produzir por fora da CAPES. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu posso produzir, eu e vocês.
E é claro que eu estou falando aqui para aqueles professores que são pesquisadores, sobretudo pesquisadores. Nós podemos produzir independentemente dos editais da CAPES. Por que para produzir eu dependo de estar com aquela verbazinha de merda, que é um mero complemento salarial? É gostoso se apresentar como pesquisador do CNPq? Pois bem, vocês estão falando de um que em 2005 teve a coragem de pedir desligamento. Eu era, na época a classificação era essa, eu era pesquisador 1A do CNPq. Escreveu uma carta dizendo, me desligue, não quero mais fazer esse tipo de pesquisa. Porque estava explorando meu trabalho burocraticamente. Eu recebi, ainda não era online, aqueles projetos de pesquisa, 500 lugares mais um para dar parecer, sobre coisas inclusive que eu não conhecia. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou sobretudo responsável academicamente. Continuei na universidade, os outros 5 anos, pesquisando e publicando. Se nós fizermos uma frente, não apenas uma frente única da educação, mas uma frente de intelectuais, acadêmicos, produtivos, que pesquisem, que publiquem, nós vamos gerar um processo de qualificação e credibilização nosso, que vai ladear a CAPES. Agora, o que nós não podemos fazer, eu acho que muito do nosso imobilismo, Rodérico, que fica entre não atender aquelas exigências, que são imperativas, atenção, são imperativas, não há como não atendê-las no marco institucional. Como nós não buscamos uma saída lateral, nós ficamos imobilizados, ou seja, a gente protesta, mas segue. Eu acho que se nós estivermos condenados a esse acantonamento, meu nego, aí é que eles vão avançar mais. Quero só lembrar para vocês que agora tem uma nova plataforma, que não é mais a plataforma Lattes. Vocês sabem por que a plataforma Lattes chama Lattes, né? Uma homenagem a um físico brasileiro muito sério. E a plataforma Cicultura? Vocês sabem quem eu homenageei? Por favor, saiam daqui com essa tarefa de saber quem é homenageado. Quem é a figura que é homenageado? Dá a clara ideia da contra-reforma na educação desse país. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas, enfim, vamos, né? Olha, eu queria... Calma! Não! Os grandes aplausos, os aplausos apoteóticos, são dispensados. Eu quero falar da minha tarefa. O que é que me trouxe aqui? Eu sou um homem muito feliz, viu? Se é possível felicidade, esse mundo de merda que está aí, ela é muito privadazinha, né? A minha vida privada, eu sou um homem muito feliz. Os meus amigos sempre foram do melhor naipe, as mulheres que eu amei sempre foram mulheres maravilhosas. Eu não servia para elas, mas elas sempre foram maravilhosas. Mas eu estou tendo um fim de vida. Eu tenho quantos anos mais de vida ativa? Mais 10 anos? Se eu tiver isso, eu estou mais do que compensado. Eu não mereço isso. Mas se eu tiver mais 10 anos de vida ativa, eu vou morrer feliz. Do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista político, eu morro muito mal. Eu queria morrer vendo o renascimento do movimento socialista, a reconstrução dos projetos socialistas. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas a vida tem surpresas. Quem sabe eu morra felicíssimo. Sobretudo, eu olho a minha geração, que deu mártires na luta contra a ditadura, verteu seu sangue generoso com a causa em glória. Esses eu lembro com respeito e com admiração. Engrandeceram a minha geração. Me orgulho de fazer parte, embora não tenha participado da luta na forma como eles participaram, que eu considerava que era uma forma equivocada, e continuo considerando que foi uma forma equivocada, mas tenho profundo respeito e admiração por eles.
mas eu olho aqueles que sobreviveram e que estão aí. E que até 5, 6 anos atrás, eu imaginava que roubaram para os seus partidos. Não acho que é um ato limpo roubar, mesmo para partido político. Mas num país onde a burguesia assalta o fundo público todo dia, não sou eu que vou ser juiz moralista de ninguém. Agora, estou descobrindo que alguns desses caras roubaram para fins próprios. Meteram a mão num dinheiro que não era deles, em troca de poder. Quero dizer para vocês que tem um fim de vida meio melancólico. Mas não é triste para mim, porque eu vejo que estão surgindo novas vanguardas, que tem gente nova brigando. E eu acho que eu tenho um papel. É muito pequeno, mas que eu venho exercendo nos últimos 10 anos, 15. Ela perguntava qual o papel de vocês. Eu não sei, eu acho que é estudar. O meu eu sei. O meu é erguer, ainda que seja uma frágil ponte, como se diz na minha terra, uma pinguela, que possa ajudar vocês a atravessar esse tempo tão difícil, que facilite o itinerário de vocês para um futuro que eu não vou ver, mas que vocês podem construir. Eu sou um otimista irrecuperável. Não, eu sou comunista, mas eu tenho que ser otimista. A curto prazo, eu acho que vocês vão levar o rete no longo. É isso que eu acho, posso estar enganado. Mas a longo prazo, eu estou convencido que como nós temos a razão, como nós somos os melhores, nós vamos triunfar. Agora, tem que provar que é o melhor. Não basta acreditar que é. Queria dizer para vocês uma coisa de um filme que vocês viram. A peça talvez vocês não tenham visto, mas o filme todo mundo certamente viu. Mas não deve se lembrar desse